vídeo nós vimos então aí a brincadeira dos livros e balões, que na verdade, mais do que uma brincadeira, é um teste de suscetibilidade que é baseado no efeito ideomotor. O efeito ideomotor a gente vai ver agora do que se trata. Ele foi descoberto pelo químico francês Michel Chevrier em 1808. É um fenômeno que o sujeito faz movimentos de forma involuntária e inconsciente, tais como na brincadeira de livros e balões. A questão é, mais uma vez, é que toda ideia provoca uma reação física. Se você se concentrar sobre a ideia de realizar um movimento, você provavelmente vai acabar fazendo algum pequeno movimento, mesmo que de maneira inconsciente. Pêndulo de Chevrier. Pêndulo é qualquer peso conectado à extremidade de uma corda ou corrente. Então, quando a gente fala de pêndulo de Chevrier, a gente está falando da definição de pêndulo, qualquer peso conectado à extremidade de uma corda ou corrente, mas que passa a se mover por um efeito ideomotor resultante da sugestionabilidade do sujeito. Ou seja, você fala para ele, não mova as mãos, não mova o dedo, segura o pêndulo, olhe para o pêndulo e faça que o pêndulo se mova para frente e para trás, para um lado e para o outro. E o pêndulo simplesmente começa a se mover por conta do efeito ideomotor, né? Que é resultante da sugestibilidade do sujeito. Esse é um fenômeno originalmente descrito pelo químico francês Michel Chevrier em 1808 e por isso ganhou o nome de pêndulo de Chevrier. Eu estou aqui agora com a Indie Mystic, do canal Indie Mystic, o endereço está aqui embaixo. E a gente vai fazer hoje uma gravação sobre o pêndulo de Chevrier. Muito Preparada? boa tarde. Opa, paz e luz. Ela não sabe direito do que se trata e a ideia é exatamente isso, pegar um pouquinho de surpresa para que funcione ainda melhor. Isso aqui é um pêndulo tradicional, tá? Isso aqui é um pêndulo normal, não tem nada de mais nele. Por definição, o pêndulo é todo peso que fica suspenso por uma corda, tá? E a gente tem aqui agora uma cordinha, vamos dizer assim, feita de metal. Segura o pêndulo, por favor, e faz o seguinte, estica, não, segura ele na ponta, na pontinha, como você estava... Isso, muito bem. E fica olhando fixamente para o pêndulo, e enquanto você olha fixamente para o pêndulo, dá ordem para que ele comece a se mexer de um lado para o outro, do seu lado esquerdo para o lado direito. Dando a ordem, se concentrando e fazendo com que ele se mova cada vez mais, do lado esquerdo para o lado direito, cada vez mais se movendo do lado esquerdo para o lado direito. Do lado esquerdo para o lado direito cada vez mais. E esse movimento ele vai ficar cada vez maior, porque quanto mais você se concentra, mais você dá ordem para o pêndulo se mover do lado esquerdo para o lado direito, esse movimento vai ficando cada vez maior. E ele já está agora grande, ele é capaz de ficar ainda maior, quanto mais você olha para o pêndulo e quanto mais você ordena para ele se mover do lado esquerdo para o lado direito. Excelente, muito bom. Agora, passe a dar ordem para que ele se mova para frente e para trás. Ele vai se mover cada vez mais forte, para frente e para trás. Ele já está começando, já mudou a ordem, já está se movendo cada vez mais para frente e para trás. Se movendo cada vez mais para frente e para trás, maior e mais forte. Um movimento maior e mais forte. Isso, muito bem. Enquanto você mais se concentra, mais ele é capaz de se mover, enquanto você olha fixamente para ele. Detalhe que o dedo não mexe, o dedo fica parado. Apenas o que mexe é o pêndulo. A mão está parada, o dedo está parado, apenas o que está mexendo é o pêndulo. Muito bem. Você já imaginou ser capaz de mover um objeto com o próprio poder do pensamento? Claro. Fechou, beleza. Olha, que surpresa. Como que você faz isso comigo? Meu senhor. Não, eu quero ver como está. Agora, o problema é que você vai desmentir um monte de tarólogo. Por quê? Eles usam pêndulo. Ah, caramba. Mais um exemplo que a gente vai ver agora de efeito ideomotor são das mesas girantes do século XIX. As mesas girantes, mesas falantes ou dança das mesas são um tipo de sessão espírita em que os participantes se sentam ao redor de uma mesa, colocam as mãos sobre ela e esperam que ela se movimente. Populares no século XIX, acreditava-se que as mesas serviam como meio de comunicação com supostos espíritos. Alfabetos também eram colocados sobre as mesas e elas se inclinavam para a carta adequada, soletrando palavras e frases. Allan Kardec, no seu livro O Livro dos Médiuns, afirmou que o movimento das mesas era causado pelos espíritos de pessoas mortas. No livro A Gênese, Kardec atribuiu o movimento das mesas girantes ao fluido perispítico
que seria compartilhado entre os seres humanos e os espíritos. As mesas girantes foram os primeiros fenômenos que levaram Allan Kardec a investigar a mediunidade em geral, e no final dos anos 1850 ele criou o Espiritismo, religião espiritualista que tem entre seus dogmas a crença nos supostos fenômenos mediúnicos. A relação entre o Espiritismo e as mesas girantes é assim tratada por Gabriel Delane no livro espírita O Fenômeno Espírita. O que acontece? O Espiritismo, quando foi criado, ele ganhou também um apelido que hoje pouco se fala, Espiritismo de mesa. O que acontece é que as pessoas, elas inconscientemente, elas faziam com que as mesas se movimentassem e faziam com que as mesas produzissem os barulhos. Então você estabelecia que uma batida era sim, 2 batidas era não. Então você fazia pergunta para a mesa e o mais sonambúlico ali, a pessoa que estava mais em transe, ela ia responder com 1 ou 2 batidas sim ou não, tá? Simples assim. E logicamente que posteriormente essa crença aí, como diversas outras, né, elas foram quebradas e hoje em dia sabe-se perfeitamente que na verdade o que existia ali era o efeito ideomotor, tá? Era o resultado da ação do efeito ideomotor. As pessoas de forma inconsciente, elas batiam na mesa, elas tombavam as mesas, mesmo que ligeiramente, mesmo que muito pouco, era suficiente para que surgisse algum tipo de resposta aí, que seria algum tipo de comunicação aí do além. E por falar em comunicação do além, também em relação a efeito ideomotor, uma coisa que se tornou muito popular, nos anos 80 era uma modinha, era o jogo do copo, o Ouija, que é mais um exemplo aí da aplicação do efeito ideomotor. Os participantes da sessão espírita involuntariamente exercem uma força involuntária e inconsciente sobre o indicador, fazendo que o copo ou tábua se movam sobre um tabuleiro. Bom, o que acontece? Na Ouija, no jogo do copo, todos os participantes, eles colocam o dedo sobre um copo, tá? Então vários participantes vão colocar o dedo no copo e o copo vai se mover na mesa, tá? Dando respostas. Então você faz uma pergunta e o copo ele vai se mover na mesa. Isso foi muito popular nos anos 80, era realmente uma modinha. E o que acontece é que isso é simplesmente um efeito ideomotor. James Randi demonstrou que os jogadores com olhos vendados não conseguem produzir mensagens. Como assim mensagem? O que acontece? Na Ouija, no jogo do copo, você tem todas as letras do alfabeto pintadas na tábua ou na mesa onde estiver sendo feita aí a brincadeira. Você tem respostas sim e não, você tem não sei, e você tem uma símbolo lá que representa alguma coisa, tipo, o espírito foi embora, tá? E aí todos os participantes eles estão lá com o dedo indicador da mão direita em cima do copo, tá? Então, aí você faz a pergunta: eu quero saber se amanhã vai chover. Vai lá. Aí o copo vai se mover, o dedo vai se mover, o dedo vai estar movendo o copo para a resposta sim ou para a resposta não. E você pode fazer perguntas mais complexas, que não seja a resposta só sim ou não. Então o copo ele vai se mover, tá? A boca do copo vai na letra, né, em específico e vai juntando as letras para formar as palavras. E James Randi, ele foi muito famoso, ele é ainda muito famoso, né? Porque ele fez o desafio do $1 milhão. Então você me prova que existe uma comunicação aí com espíritos, né? Que existem espíritos, um tipo de comunicação, e você ganha $1 milhão. E no jogo do copo, na Ouija, ele fez uma questão muito simples. Ele falou: então quer dizer, tem um espírito movendo o copo. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, então vamos vendar os olhos de todos os participantes. Então todos os participantes eles ficaram com uma venda nos olhos e o dedo no copo. O que aconteceu? Eles faziam as perguntas para o copo, né, para os espíritos ali que estavam presentes, só que o copo se movia, porém sem conseguir formar palavras. Não se formava palavras mais, tá? Então, simplesmente, ele acabou aí com uma crença usando uma venda, né? Então, mais uma vez aí, sabe-se hoje em dia que era um movimento, realmente, que é um movimento inconsciente, tá, do ser humano, no sentido de fazer com que o copo se mova formando palavras. Espiritualistas declaram ser comunicação com espíritos. Alguns padres exorcistas católicos, como Gabriele Amorth, afirmam que o Ouija pode contactar demônios.
Allan Kardec, no livro dos Médiuns, orienta que estas práticas devem ser evitadas, por serem utilizadas para curiosidades e perguntas vãs, longe da seriedade exigida no intercâmbio com espiritualidade benfeitora. Igrejas evangélicas definem essas práticas como brincadeiras com demônios. A recomendação da Igreja Católica é que os fiéis se mantenham distantes de participações nesse tipo de evento. Segundo alguns padres exorcistas, como Gabriela Mossa, esse tipo de jogo pode contactar demônios. Em seus livros ele relata inúmeras possessões causadas pelo uso desses jogos. Possessões causadas pelo movimento ideomotor, né? Possessões causadas por espíritos que se comunicam através de um copo, que hoje em dia a gente já sabe muito bem que é movimento ideomotor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um gelo, porque meu gelo acabou aqui para beber minha água. Bom, mas antes de eu pegar um gelo aí para minha água, vou dar um último exemplo aqui de um movimento ideomotor, e esse ele é bem recente, ele é de 2015, talvez você tenha visto aí vídeos falando sobre ele. Em 2015, publicitários criaram uma jogada de marketing para divulgar o filme A Forca e a brincadeira com o efeito ideomotor chamada Charlie. A brincadeira foi um sucesso mundial com direito à visão de demônios, desmaios, convulsões e principalmente muita publicidade gratuita. Então era a brincadeira de você riscar num papel yes e no, respectivamente sim e não, e fazia aí com que o lápis se movesse para apontar o yes, pro yes ou pro no, né? E isso daí teve uma repercussão enorme, né? Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para uma das muitas matérias que você pode ver aí sobre essa questão, né? Como é que as pessoas são tão sugestionáveis quando se fala em supostos espíritos. Agora sim eu vou pegar meu gelo. Te vejo no próximo vídeo. Curtiu esse vídeo? Clique em gostei, se inscreva no canal, clique nessa sinetinha que aparece aqui embaixo para receber notificações de novos vídeos e compartilhe com aquela pessoa em especial. Um grande abraço e até o próximo vídeo.